Oi, gente. Caí. Eu fui. Achei que a Isa tinha entrado, eu caí aqui na conexão. Então vamos continuar. Nós vamos falar. Deixa eu fixar de novo aqui o tema da live. Para vocês saberem, para quem entrar, saber sobre o que a gente está falando, né? Peraí. Nós vamos conversar hoje sobre a programação neurolinguística, tá? E como que ela pode ajudar a gente no nosso dia a dia com os nossos filhos. Isso, vamos voltando aí. Então, o que seria a programação neurolinguística? Eu queria esperar a Isa entrar para ela poder trazer, mas enquanto ela não entra, eu vou falando para vocês o que seria essa programação, né? A programação neurolinguística, ela é uma programação mental, né? Então, é um programa que a gente recebe, é como se fosse um computador, vamos dizer assim, fazer uma analogia com um computador que recebe um programa. E aí, esse programa a gente recebe na nossa mente. E aí, esse programa, no computador, como se fosse o computador, ele recebe um vírus, né? E o que seria esse vírus? É a linguística errada. Então, da mesma forma, a gente tem programas bugados e programas bons. E quem que faz esses programas estarem bugados ou não? As nossas experiências da vida. Então, de acordo com alguma coisa que você ouviu na sua vida, você tem os seus programas, vai instalando programas na sua mente. Então, alguns são bugados, outros são positivos, tá? E aí, esses programas bugados, eles acontecem através da nossa linguística, por isso, programação neurolinguística. E como que a gente muda isso? A gente muda isso através também da nossa linguística, né? A gente vai passar um antivírus aí na nossa mente e programar novos comportamentos. Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar a programação neurolinguística com os nossos filhos. Por que ela é tão importante, principalmente na primeira infância? Que é quando a gente está formando crenças sobre quem a gente é, sobre o que a gente vai ser na vida, sobre capacidade, sobre riqueza, enfim. A gente forma crenças ao longo da vida, principalmente na primeira infância, né? Aí, ó, a Isa entrou. Deixa eu chamar ela aqui. E aí, essa programação, gente, ela é muito importante. Então, a gente tem que saber ter uma linguística adequada para comunicar com os nossos filhos. Oi, Isa! Oi, Carol, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda! Muito obrigada. Tava aqui ouvindo Imagina, você falar. eu falei, meu Deus, cadê a Isa? Eu falei, bom, deixar a Isa... Enquanto a Isa não entra, deixa eu começar a explicar aqui pro pessoal, né? Porque, ai meu Deus, só falta a Isa não entrar. Ah, não, eu tardo, mas não falho. Não, mas assim, às vezes, né? Eu gosto de fazer uma Acontece. chamadinha no meu perfil, jogando pro seu também, pra galera que passar lá, falar, opa, tem live agora, daí a galera vem também. Não, eu até vi que entrou aí, eu já tinha entrado, aí eu vi que entrou um comentário, eu fui entrar, caiu minha live, eu falei, ai meu Deus do céu, porque eu não tenho eu ainda não sou muito íntima das lives não, sabe? Eu comecei esse mês mesmo a ter uma frequência maior aqui, mas eu queria muito te agradecer, tá? Por você estar aqui com a gente, por você trazer esse conteúdo da programação neurolinguística. Eu já comecei um pouquinho a falar, mas eu quero que você dê a sua visão, né? Inclusive, se apresente para as pessoas, para o meu público, que eu imagino que todo mundo te conheça, né? Mas para quem ainda não te conhece, e para você falar um pouquinho, que a Isa está também com um curso de PNL essa semana, né, Isa? Um workshop para trazer a PNL para a educação dos filhos, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Joia! Bom, então é isso. Sou Isa Minatel. Já conhecia a PNL antes de trabalhar com essa educação, né, com essa relação adulto-criança. Na verdade, foi bem pouco antes, mas já atuava com treinamentos, com palestras, com formações na área de comunicação, de relações interpessoais, de comportamentos. E depois a PNL entrou na vida, logo depois o Petrus, meu filho, entrou na vida. Isso é transformador.
E aí eu comecei a usar muito da PNL na educação do Petrus, né? E foi assim, foi muito fundamental, porque o Petrus tem um temperamento muito forte, eu também. Então eu tenho para Uhum. mim, a gente nunca vai saber o que teria sido ser, né? São só hipóteses, né? Sim, claro. Não vamos Uhum. saber. A gente sabe o que foi, ponto. Mas, baseada na minha relação, por exemplo, com meu papai, que Né? não Seus teve padrões. que não teve o recurso da programação neurolinguística para me educar, porque tadinho não teve acesso, não tinha essa Uhum. opção, É. né? Eu posso supor que talvez a gente repetisse muitas situações parecidas. E a gente tem conseguido fazer um pouco diferente, a gente tem conseguido viver uma harmonia bem legal. E a gente sabe também que esse vínculo que a gente constrói agora na infância atenua os conflitos da adolescência, que são normais, mas que podem Uhum. ser Com certeza. atenuados quando eu consigo um vínculo bem forte na infância. Quando já na infância eu começo a ter brigas, castigos, confusões, distanciamento entre adultos e crianças, na adolescência isso pode se agravar. Né? O conflito que já é natural, o distanciamento que já é natural, pode ficar exacerbado porque eu já venho alimentando conflitos e distanciamentos desde a infância, quando não era para ter. Né? Então é Uhum. isso. Então a PNL transformou completamente a minha visão da vida, de mim mesma, das minhas relações, das pessoas e a relação com meu filho, né? Me deu muito recurso para isso. E aí, tudo que muda a vida, eu fico doida para compartilhar, para dividir, para disseminar. E já tem anos, Carol, anos que eu falo que eu ia fazer um conteúdo de PNL para as pessoas que me acompanham. Deve ter pelo menos uns 3 anos já que eu falo isso. E agora Sério? saiu, né? Agora Eu não sei. saiu É. E o workshop tem o gratuito. workshop, né? Fala aí qual que é o site que o pessoal pode acessar o workshop gratuito para aprender um pouquinho mais, né? Então, a gente está com o workshop no ar, tá podendo fazer inscrições ainda. Já foi a aula 1, amanhã tem aula 2. Então, hoje o pessoal deve ter recebido já o e-book da aula 1 e amanhã a aula 2. Uhum. No link da minha bio ou bit.ly/Minatel. Bit, B-I-T, B de bola, né? I-T/L-Y, barra não. Ponto Volta, ly/Minatel. volta. De novo. bit.ly/Minatel. Faz um switch aí. bit.ly/Minatel. Ó, a mãe positiva, que é a minha queridona aluna, já colocou aí para nós. Obrigada, amore. Ótimo. Então tá. bit.ly/Minatel. É engraçado, né? Como que os filhos, eles fazem... Eu falo que os filhos são uma grande porta de entrada para o autoconhecimento, né, Isa? Por mais que, assim, às vezes a gente já estudou algum assunto ou outro, mas quando o bicho pega, claro, se a gente se permitir, né? E aí, como a gente se vê repetindo padrões de comportamento, né? Que são os programas que foram instalados na gente pela linguística dos nossos pais. E a própria PNL traz a pressuposição, né? A gente faz aquilo de acordo com o que a gente tem no momento, né? Todo mundo tem uma intenção positiva por trás do comportamento, tudo que a gente faz, a gente tem a intenção de estar fazendo o nosso melhor com as ferramentas que a gente tem, né? Então, assim, a PNL, muitas vezes quando eu falo, as pessoas, mas então você está culpando seus pais? Não, não é isso, né? É apenas a gente reconhecer esse programa, esse padrão que não foi legal, dessa linguística que não foi adequada e tentar, vamos transformar isso, por que não? Porque se foi programado o vírus, foi instalado, bora passar esse antivírus aí para reinstalar um programa novo, né? Até porque, Carol, se a gente for procurar culpados, diz a minha mãe, a gente vai chegar em Adão e Eva. Né? Pois é, então... é que a gente é vítimas de vítimas, que também foram vítimas de outras vítimas, e a coisa vai se perpetuando. Então, a ideia não é procurar culpados, a ideia é procurar solução. Sim. Como é que resolve isso aqui? Exatamente, né? Aí é muito engraçado. Aqui, né? E aí é o que eu sempre falo, assim, nos meus cursos, eu falo assim, eu tenho um curso em áudio que primeiro dia eu falo, se você tá aqui querendo mudar o seu filho, pode ir. Pedir o dinheiro de volta, pode ir embora, porque primeira mudança é nossa, é uma autoeducação nossa, mudar os meus padrões, né, de comportamento, para aí sim você conseguir mudar o do seu filho, porque a PNL também fala, né, comportamento gera comportamento, então
Vamos lá, Isa. Eu falei um pouquinho antes de você entrar o que que é a PNL, né? Eu comecei a explicar, porque eu falei, ai, cadê a Isa? Cadê a Isa? Mas Adorei o graças a Deus. bugado, o programa bugado, o vírus. Ah, gostou? É porque eu acho que traz essa metáfora, assim, porque senão fica muito, ai meu Deus, fica Sim. muito complexo, né? Então, o que que é a PNL? O que eu queria que você trouxesse? O que que é a PNL, né, na visão da Isa, né, dos seus estudos, claro, e como ela pode auxiliar a gente no nosso dia a dia com os nossos filhos. Bora, Tá? vamos lá. Então, o Bora. nome programação neurolinguística, né? Não à toa, os dois criadores da PNL, vou falar como se você não soubesse, tá? Claro, Que isso aí me a gente ensina. Minha dissemina filha, para todo mundo. eu aprendo muito com você. Eu vi a primeira aula do workshop já, adorei. Tô Que lá no legal, amanhã que vou legal, ver, já que legal. sou sua aluna também. Que bom, que Isa, bom. antes de você explicar, eu não sei se você lembra, no Fórum Transforma, você estava lá, eu também Sim. estava. A gente almoçou juntas. Eu não sei se você vai lembrar da minha Eu pessoa. lembro, sim. Nossa, Carol, não Você, tava lembrando que eu não tava ligando o nome à sim. pessoa, não. Eu lembro que a gente A almoçou gente foi junto. num coquetel um dia antes, eu lembro do Petros tá lá, a gente conversou até, eu falei do Theo, você falou do Petros, você falou do cabelo, a gente conversou do cabelo dele, olha você ver, que ideia, né? Que E aí a legal. gente almoçou juntas, eu falei, mas ela não deve lembrar, mas olha pra você Agora ver, sim, hoje nós eu lembro estamos daquele aqui. almoço. Eu só não lembrava, eu não tava ligando só o nome à pessoa, não. Mas que bom. E agora eu lembro bem, eu lembro que eu tava sozinha lá até, e aí a gente, posso Sim, sentar com você? Posso sentar aqui? Eu lembro disso. A gente sentou juntas na parte de fora daquele lugar onde estava sendo o evento. foi, Eu lembro bem. exatamente. Eu lembro, que Que legal. legal. Então, PNL, né? Os dois criadores, Sim. Richard Bandler, John Grinder, dois caras se uniram na Universidade de Califórnia, um programador, o outro linguista. Por isso, né? Programação neurolinguística. E essa ciência surgiu a partir do quê? Da observação desses dois caras de terapeutas. Então, eles observavam terapeutas em atuação e percebiam que existiam alguns que tinham resultados incríveis, né? Virginia Satir, Milton Erickson, uma galera ali que eles observavam e que, cara, como é que esses caras conseguem sempre ter resultados excelentes, né? E eles falaram, existem padrões, olha só. Eles usam os mesmos padrões de linguagem, eles usam as mesmas formas de programar a mente dos pacientes e tem dado resultado. Será que a gente consegue sistematizar? Ou seja, entender a estratégia de como eles estão fazendo, colocar isso no papel, ensinar para outras pessoas. E será que isso é válido com outras pessoas? Será que as outras pessoas usando esse mesmo jeitão deles aí vai ter resultado bom com outras pessoas, né? Na comunicação, nas interações. E eles testaram. Então, eles começaram a sistematizar, a buscar entender como é que eles faziam esses padrões e ensinar para outras pessoas e vendo se dava certo. E não é que deu? As pessoas começaram a aprender e começaram a transformar as suas vidas e as suas comunicações, as suas interações e as suas relações através da consciência desses padrões. Que padrões são esses? Uma coisa nova, inventada, diferentona? Não. Padrões que excelentes comunicadores já usam, já fazem, né? Ou que a gente, nas interações e nas relações humanas, já faz também, só que sem consciência. E o fato de eu usar sem consciência não me permite usar a hora que eu quero. Eu uso quando me vem, né? Quando a situação... Uma luz divina. Por sorte, quando a situação acaba levando a isso e tal, né? Mas se eu estudo os padrões que são naturais nos seres humanos, eu posso usar sempre que eu quiser. E aí eu posso, por exemplo, fazer também o inverso dos padrões que são espontâneos. Então, por exemplo, duas pessoas, quando estão em rapport, elas se espelham, né? Quando elas estão Olha, eu fiz rapport com você hoje, Isa. Meus cabelinhos, viu? Eu te vi, falei, brincando, falei, deixa eu fazer um rapport aqui para as pessoas entenderem na prática a sintonia. Adoro. Então, duas pessoas estão conversando e estão em harmonia, estão em conexão, igual a gente almoçando lá, né? A gente entra em rapport. Quando entra em rapport, sem querer e até sem perceber,
a gente se espelha. Então, daqui a pouco, Carol foi um pouco o corpo assim pra frente, daqui a pouco a Isa vai um pouquinho também, sem querer. Sim. Sem perceber. Uma pessoa cruza a perna, a outra também cruza. A gente não vê, a gente não se dá conta disso. E aí, o que a gente pode fazer com a consciência deste recurso? O contrário. Se eu começar a espelhar, será que eu também ganho conexão? Será que eu também entro em conexão? Então, é isso também que a consciência traz. A possibilidade de eu usar a hora que eu quiser e de eu também, de caso pensado, de maneira deliberada, desejada, eu quero, com intenção, eu proporcionar também que algumas coisas que seriam espontâneas aconteçam para ter o efeito contrário, o efeito de volta, na verdade, né? Então, o rapport acontece naturalmente e eu começo a espelhar. Se eu começar a espelhar, será que eu ganho rapport? Sim, verificou-se que sim. Claro que não é só isso, né? E que também não pode ser feito de qualquer maneira, sem estudo, de maneira que fica... Se você fizer de qualquer maneira, você não vai fazer rapport, você vai fazer o sombra. Lembra aquele pegadinha? Nossa, Lembra? exatamente. Que enche o saco, que atrapalha, que é ruim, que vira chacota. É isso. Então, por isso que não faz de qualquer maneira. Estuda, faz uma coisa com consciência, faz uma coisa inteligente. Genuíno, né? Tem que ser genuíno. Não pode ser uma coisa assim, deixa eu imitar aqui. Não, não é simplesmente isso. Igual, eu brinquei, eu vi a Isa hoje mais cedo, né? No vídeo das Manhãs Sem Limites, que ela tem todos os dias. E eu falei, tá de cabelo preso, tá? Assim, eu vou fazer um rapport, uma sintonia, mas por quê? Porque aí o cérebro dela já, se tinha algum mecanismo de defesa ali, opa, peraí, o cabelo tá meio igual. Se eu mexer a mão igual, opa, peraí, a gente é amiga. A gente conhece de longa data, né? É assim, um negócio que a gente comunica em 2 níveis, é outro pressuposto da PNL, né? O consciente e o inconsciente. Então, no consciente, eu tô aqui, eu tô vendo a Carol, eu tô falando com ela, tô olhando como ela está, tô vendo as expressões, não verbal e tal. Mas o inconsciente tá captando. Caramba, ela tá parecida comigo. Olha, ela tá com o cabelo preso igual o meu, ela usa brincão que nem eu, ela tá com gola V que nem eu. Essa pessoa... No fim das contas, deve ser uma boa pessoa, deve ser confiável, deve ser uma pessoa gente boa mesmo, que eu não tenha, né, muita profundidade de relacionamento com ela. Essa é a parte inconsciente, a parte que eu nem tô sabendo que o meu cérebro está, né, captando. Associando. Carol, eu vou ter que parar 1 minuto, que eu tô sozinha, só com Petrus, e eu preciso ir pra portaria. Vai lá. Tá, enquanto isso eu vou falando aqui. Eu tô aqui, tá? Mas vou atender, porque parou de chamar aqui, só que eu vou perder a entrega da homeopatia do marido, calma. Não, vai lá, fica à vontade. Mas então, e como que a gente... Eu vou falando, tá? Então, para as pessoas. Como que a gente traz isso, o rapport, né? A sintonia para a relação com os nossos filhos. Então, o rapport, gente, ele nada mais é do que você espelhar a pessoa. Claro que tem que ser de forma genuína e é sem julgamento, tá? Então, você vai entrar em sintonia com o seu filho. Vamos supor. Você vai primeiro... Aqui, ó. Eu até anotei aqui, né? Para não esquecer. O que é o rapport? A gente entra em sintonia. A gente cria uma afinidade com a criança. Então, primeira coisa... interesse genuíno pela criança. E aí você vai acompanhar, para depois conduzir. Como assim? Vou acompanhar. Ao invés de você primeiro dar um comando para a criança, você dá uma ordem para a criança, que na verdade a ordem, a gente deve tirar a ordem e tentar sempre pedir a colaboração, ao invés de ficar dando ordens. Até porque quando a gente dá ordem, o nosso cérebro, ele só executa, a gente não estimula a criança a pensar no que ela precisa fazer, do que quando a gente pede ajuda, a gente faz perguntas curiosas para essa criança, primeiro a gente vai acompanhar. Nem que seja 2 minutinhos, você vai sentar com a criança um pouquinho, vai fazer um rapport com ela, vai criar uma sintonia com ela vai ganhar confiança em você, né? De forma talvez inconsciente, porque você vai espelhar ela, você vai criar toda essa sintonia, essa afinidade, e aí sim você vai conduzir a criança para a atividade que você quer que ela faça. Tá? Então, o rapport nas crianças, ele deve ser trabalhado dessa maneira. Primeiro a gente Carol, essa sua parceira de live, hein? Imagina! Mas eu tô aqui falando do rapport, que primeiro a gente acompanha, para depois conduzir. E aí eu trouxe isso para o mundo dos nossos filhos, né? Porque muitas vezes a gente dá ordem, a gente tem mania, dá ordem. E ordem, tipo, a criança nem pensa, ela só executa. Então, vamos fazer perguntas curiosas. Né? Ou não, na maioria das vezes ela não executa.
E aí eu falei, então vamos sentar perto, criar uma sintonia, nem que seja 1 minuto. Talvez valha a pena perder 2 minutos do que entrar numa guerra, do que entrar numa briga, né, ali Na que não vale a verdade, pena. é muito legal Escolha você suas estar batalhas, falando né? do tempo também, tá? Porque essa ideia de que a gente vai gastar 1 ou 2 minutos a mais é uma. Às vezes até é, mas a maioria das vezes a gente economiza tempo fazendo rapport. Sim, Por quê? tempo e raiva, né? Puxa vida! Até porque você entra numa roda da coisa funcionando, porque você entra de fato em Uhum, conexão. Então você ia com o menino chorando daqui até o final, até chegar na escola do menino. Não, agora você vai em paz. Então aquele um sim, minuto, nossa, o quanto de você, sabe? E tem mais ainda, tá? A gente acha que demora, às vezes demora mais a argumentar. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso? verdade. Você gastou 5 aqui. E às vezes você gastou 1 ou 2 É, lá para ver o que o menino tá fazendo, para acompanhar, para brincar um pouquinho junto e para depois falar, agora vamos fazer o carro abastecer lá na cozinha enquanto a gente almoça? E aí vai pra exatamente. cozinha É, almoçar. eu até estava conversando com uma amiga que no início da quarentena, né? Eu acho que foi tudo muito novo para todo mundo. Eu dei uma, assim, eu fiquei muito ansiosa, as crianças iam pra escola, eu sozinha em casa com eles. Eu tô grávida, né, do terceiro, então, assim, Não. um padrão, eu falei, cara, peraí. Eu tava, sabe, eles brigando o tempo inteiro, porque entrando em combate o tempo inteiro, porque eu tenho um casal, e agora vem mais uma menina. Então, assim, aí agora, tipo, eu falei, não, peraí, tá errado, vamos mudar deixa eu criar rapport, deixa eu pedir colaboração, né? Fazer o que a gente estuda, né? Colocar em prática, porque às vezes a gente também dá uma bugada, né? A gente Sim. também precisa dar uma bugada. E aí, eu falei, gente, eu já tô amando a quarentena. Eu falei, como é que vai ser quando voltar? Porque eles já estão tão sincronizados que tá assim. Eu falei, caraca, como que pode a gente mudar o nosso comportamento e a criança, ela corresponde na mesma velocidade que a gente muda o nosso comportamento. Agora os dois Isso. estão ali, eu falei, ó, a mamãe vai trabalhar, vocês vão ver um filminho. E aí eles estão ali vendo filme, brincaram a manhã Muito inteira e tá legal. tudo certo, E sabe? eu vou dizer uma Então eles coisa têm essa tão colaboração. muito legal assim. A criança ela responde muito mais rápido do que o adulto, né? Porque os Uhum. padrões cristalizados de décadas são os nossos. Nós temos padrões cristalizados de Sim. 2, 3, 4 décadas, às vezes 5, 6, né? As crianças não têm padrões cristalizados de décadas, no máximo uma década, Uhum. né? É o máximo. Então, é muito mais fácil a criança mudar. Por quê? O que significa padrão cristalizado? Significa que eu já fiz tantas vezes aquela repetição daquela informação, daquela ação, daquele comportamento, que os neurônios estão muito fortalecidos. Então, eu tenho mais neurônios e neurônios cada vez mais grossos, mais fortalecidos pela repetição para aqueles padrões. Por isso que para fugir deles é um pouco mais difícil. Eu preciso de um esforço mais consciente. Por quê? Eu vou ter que pegar uma via nova. A via nova tem um neurôniozinho só fraquinho aqui ainda. É. Aqui. E aí eu vou usando por esforço consciente, até que essa via nova vai ganhando mais um neurôniozinho, mais outro. Daqui a pouco é ela que se torna a via fortalecida e eu substituo o comportamento, né? Por isso que no início Uhum. da mudança de comportamento precisa ter esforço consciente. Sim, eu vou esforçar. Não, tá difícil, mas eu vou. E depois eu consigo ir sem esforço. Aliás, depois eu consigo substituir o comportamento cristalizado, que a gente chama de base condicionada de comportamento. Então, hoje, graças a Deus, hoje eu já consigo ter uma base condicionada de comportamento de acontecer alguma coisa que me tira do eixo, eu falo, o que é que eu quero com isso? É a primeira coisa que me vem. Antes não, antes eu já saía do eixo louca, né? Agora saio do eixo, eu falo, o que eu quero com isso? Sabe? Então, quando a gente vai... Esforço consciente, repetição, trabalho e uma busca sem fim. Por E até pela recursos. personalidade, né, Isa? A sua personalidade é da raiva. Você é colérica, né? Que eu já ouvi você falar. Da sua personalidade é da raiva. Então, assim, e eu acho que a maior dificuldade dos pais, e nossa também, é exatamente isso. É a criança que enfrenta, a criança da raiva, aquela que peita, que não baixa a cabeça. Você pode, já te fez tudo que você imaginar. Já, tem pai que já bateu, já pôs de castigo, já xingou, já enfim. E não adianta nada. Isso. Aquela criança, ela tá peitando. E a gente tá querendo ganhar da criança a disputa, né? E aí eu até separei uma pergunta aqui
né, sobre, como a PNL ela pode nos ajudar para que o nosso gatilho automático, esse gatilho da raiva, de já chegar, quando a criança tem um mau comportamento, a gente já chega louca, já chega, né, gritando, berrando, nesse padrão automático, né? Então, como que a PNL pode ajudar nesse padrão de comportamento para a gente não reagir, né? Para a gente conseguir agir, na verdade, não apenas reagir ao comportamento da criança, como gritar, punir, ter uma comunicação violenta, né? Para que a nossa raiva e o nosso estresse daquele gatilho não grite mais alto do que, né, o comportamento da criança. Como que a PNL pode ajudar a gente? Como que a gente vai quebrar esse estado da raiva? Bom, primeiro tem um monte de coisas antes de falar exatamente o que fazer, tá? Que eu acho que são bem importantes. Eu diria que é a parte filosófica, né? A parte filosófica aí da PNL. Primeiro, uma coisa que eu adoro e que eu compartilhei hoje pela manhã, você ouviu, que é a falsa ideia de que muitas pessoas que são da raiva, que recorrem à raiva, têm, de que com a raiva assumem o controle. Então, se eu não ficar com raiva, eu não vou dar conta disso aqui. Eu tenho que agora fazer cara de mal, não fala assim o ditado? Faz cara de mal e encara esse negócio. Pega o boi pelo chifre, né? Então a gente vai se conectando com essas ideias e sem querer, sem pensar, é inconsciente. A gente começa a fazer uma conexão entre raiva e controle. E então a gente acha que a raiva faz a gente assumir o controle, recuperar a situação, as rédeas da situação, né? Quando na verdade não é isso que acontece. Quando a gente está com raiva, a gente começa a disputar o poder. E daí a gente se coloca como igual uma criança de 2, de 3, de 5 anos. A gente passa a ter 3 anos, né, na verdade. E aí a gente começa a ficar disputando quem tem razão, quem vai acabar com essa história, quem vai falar a última palavra, quem vai... E a gente perde totalmente o foco. Aí já não é mais o foco se a criança vai almoçar ou não vai almoçar agora, né? Aí começa a ser o foco quem é que vai ganhar essa bronca, essa briga, essa batalha. Né? Então esse é um primeiro ponto. Um outro ponto ainda filosófico, conceitual da PNL sobre raiva é que o mesmo corpo não consegue estar conectado a duas emoções como raiva e gratidão ao mesmo tempo. Então, quando eu me vejo tomada pela raiva e eu começo a ter consciência que não é isso que eu gostaria, tá? Só que num primeiro momento eu não consigo evitar. Num primeiro momento isso já me tomou, já estou, tá? E aí puxa vida, já tô aqui perdida na raiva e não era o que eu queria, né? Então eu lembro, dois corpos não conseguem se conectar a raiva e gratidão ao mesmo tempo. Nem a raiva e ao humor, a graça, sabe? A risada. Não consegue. A criatividade, né? Então, eu preciso fazer o quê? Aí sim eu vou para a parte prática agora, tá? Tendo dado duas coisinhas mais filosóficas e teóricas, o que a gente faz então? Eu costumo dizer que um vídeo engraçado, esses que a gente recebe todos os dias no WhatsApp, a gente vê aí no YouTube e tal, um vídeo engraçado, em qualquer momento da vida, ele é só um vídeo engraçado. E às vezes é até perda de tempo. Mas, aquele vídeo engraçado que você pode ver 100 vezes e você continua rindo, se você deixar nos salvos, nos seus favoritos no celular, na hora que você está com raiva, ele é recurso. Ele é recurso. Então, ao invés de fazer... pensa comigo. Se você estiver na interação com a sua criança e te der uma dor de barriga física, você vai correr pro banheiro, não vai? Não tem jeito. Você vai correr pro banheiro. Então, ao invés de fazer o piriri emocional, que esse vai pela boca ou pelas mãos, né? Ao invés de fazer esse piriri emocional com a criança, corre pro banheiro também. Sentiu a raiva vindo? Fala, corre pro banheiro. E vai lá e starta, por exemplo, o vídeo engraçado. Aí você ri, mas ri com vontade de rir. Nem que seja rir de... nem que seja só pra mexer a boca. Sorrir, né? Ria. Porque aí você faz o que você falou, quebra de estado, que é um recurso da PNL, né? E você se conecta com o humor. Ou você pode olhar também uma foto que te remeta à gratidão. Pode ser uma foto da tua família, pode ser uma foto do teu casamento, pode ser uma foto do teu parto. Algum momento de muita emoção pelo qual você é grata. Sabe? E aí você vai no banheiro, você olha para aquilo e fala, meu Deus, isso aqui que é importante. E eu tô sem celular. Eu não tenho nem foto de família, eu não tenho nem vídeo engraçado. O que eu faço? Você vai Lembra, no banheiro, gente? E você puxa um ar bem forte, você faz assim, ó. E aí você fala, veio e encheu o meu pulmão. Tem gente que tá puxando agora e não tá vindo.
Tem gente que está procurando o ar e não está encontrando. Eu sou grata, meu Deus. Obrigada porque eu puxei o ar. E ele veio. Então, quando eu puxo o ar e ele vem... E eu lembro que tem um monte de gente puxando o ar agora, ainda mais com o Covid, né? Eu já dava esse exemplo antes. Eu já dava esse exemplo antes. Agora ele é Mas ótimo, agora né? tem um monte de gente que está puxando o ar e o ar não está vindo. Então só por isso eu já sou muito grata. Outro dia eu ouvi o Sadhguru falando, 250 mil pessoas morrem por dia. Por dia no mundo. 250 mil. Sem Covid. Viu? Agora deve ser mais. Tá? 250 mil pessoas morrem por dia. De velhice, de acidente, de guerra, de tudo, de fome. Né? Então se você acordou, tá vivo, você não foi uma dessas 250 mil, agradeça. Se você olhou pro seu lado, seu marido, seu filho, seu companheiro, as pessoas do seu redor estão vivas, agradeça. Motivo para agradecer é o que não falta. Todo dia na vida a gente tem um monte de milagre. O que é o sol nascer? E a gente escolhe, né, Isa? Aí, se no meu dia vai ser bom ou não, né? Isso. Conectou com alguma coisa lá, ou a gratidão, ou o humor, ou qualquer coisa, sai do banheiro. Isso dura 1 minuto, não passa disso. Às vezes menos. Às vezes você vai conseguir fazer isso sem ir pro banheiro. Porque é rápido. Você começa no banheiro as primeiras vezes, daqui a pouco você já não precisa mais. Né? Falo demais, Carol, desculpa. Não, a gente tá aqui pra te ouvir mesmo. Ir pro banheiro é um recurso assim... Pelo menos eu não fiz nada com a criança. Mesmo que você ainda continue com a raiva, fique ali mais um pouquinho. Até aquele sentimento passar. Se não tem o celular na mão, se não tem nada na mão, gente, fecha o olho. Lembra aí de um momento da vida. Não é possível que, né? Já pensa aí num momento, enquanto tá calmo. Nossa, qual momento da minha vida é tão especial que eu fico feliz pra caramba? Ou, né? Alguma coisa do tipo. E nesse momento, fecha seu olho e lembra desse momento. Traz esse recurso também de imaginar, da visualização, que também é um recurso, né, que a gente tem. Então, a gente precisa criar essas estratégias. E aí as pessoas falam assim, tá, fui pro banheiro, me acalmei. E meu filho vai continuar dando piti? E eu não vou correr. Aí ele vai achar que ele manda em mim, não é o que a gente escuta? Ele vai ficar pensando que ele manda em mim, que ele é o dono, ele é o chefe. Não é assim. Porque aí, quando você está calmo, o que você vai fazer? Conversar de forma não violenta, de forma instalar um padrão positivo, né? O que as pessoas se equivocam muito é com o desespero de que tem que educar na hora do furacão. E uma vez eu escutei uma analogia que eu amei, que é: não se ensina a nadar quem está se afogando. Você primeiro salva do afogamento e depois cura o trauma e depois ensina a nadar. Então, se nós estamos afogando em raiva, sabe? Se eu e meu filho, a gente está se afogando em raiva, se a gente está se afogando em agressão, se a gente está se afogando numa situação, ninguém vai ser educado agora. Nem eu, nem ele. Então agora, se você for pro banheiro, se acalmar, voltar e conseguir acabar com esse afogamento, e conseguir conduzir, mudar o foco, fazer outra coisa, depois, quando todo mundo estiver bem, aí você conta uma história que tem a ver com aquilo que deu ruim da outra vez. Né? Aí você aí que também é recurso da PNL, é metáfora, né? Isso que você falou também de lembrar, de imaginar, é pressuposto da PNL também. Sim. Todo mundo tem dentro de si os recursos que precisa para fazer qualquer mudança necessária. Imaginação e memória ocupam o mesmo lugar no cérebro e, portanto, se você não se lembra de um momento que teve o recurso que você precisa, você pode imaginar que você tem um recurso que você precisa e isso dá comandos para o seu cérebro também de criar o recurso que você precisa. Então, assim, é incrível, sabe? É incrível o tanto de possibilidades que a gente tem quando a gente tem recurso. Quando a gente sabe. Essa analogia do afogamento, ela é muito legal. Eu acho ela sensacional. Eu gosto muito de falar assim, que é igual conversar com o marido bêbado. Tipo, conversar com o bêbado, gente, quer dar esporro. O marido bebeu demais, aí você tá lá pau da vida, porque, né, não aguenta o homem bêbado, e você tá sóbria. E aí você vai, xinga, no dia seguinte, ele nem lembra, nem sabe o que aconteceu, você tá lá pé da vida e a pessoa... Então é a mesma coisa, é igual conversar com o bêbado, então não adianta nada. Então a gente precisa primeiro salvar essa vida, né? Vamos salvar essa vida, fazer a respiração boca a boca. Além disso, né? O bêbado ainda tem a vantagem de não se lembrar. Porque a criança se lembra. A criança pode ter dado uma bugada nela ali naquele momento. Às vezes ela não lembra.
lembra, mas aquilo continua influenciando, às vezes, o resto da vida. Porque aquele momento de ódio, eu fui e programei uma coisa ruim. Uma crença de identidade, por exemplo, de que ela não é boa o suficiente, de que ela não consegue nunca atender e satisfazer a expectativa da mamãe. E aí pronto, sabe? Pronto, tá aí um negócio que a criança vai mancar a vida inteira por causa daquela hora da raiva, que a gente não foi pro banheiro, que a gente não se acalmou, que a gente não deixou pra lá. Em vez de querer educar igual uma louca, eu era essa pessoa, gente. Eu também era. E às vezes ainda bem que a gente estuda, né? Tá educando e a gente tá marcando e fazendo uma programação equivocada pro resto da vida. Então, ao invés de fazer isso, às vezes é melhor não fazer nada, como você falou. Eu falo que o passo entre fazer o que eu não quero e fazer o que eu quero, às vezes eu posso não fazer nada. Se eu conseguir não fazer nada, eu já tô a meio caminho do que eu quero. Porque antes eu fazia o que eu não queria. Se agora eu conseguir não fazer nada, eu já tô no meio do caminho. O próximo passo é fazer o que eu quero. E fica tranquilo que a criança vai dar oportunidade, porque ela vai repetir o comportamento. E aí você vai poder fazer o que você quer. Fica tranquila. Você vai repetir, você vai poder ir pro banheiro outra vez. Perdeu a oportunidade, não vou educar, mas ela vai repetir isso daqui a pouco. Fica tranquila. Até porque o que a gente não alinha, o universo manda de novo pra gente. É simples. E se tiver plateia, então eu acho que é mais desesperador, né, para os pais que estão estudando, que estão aprendendo novos recursos, novas formas de não intervir nesse momento de raiva, né, de controlar o seu estresse da criança. Eu acho que quando tem plateia, né, Isa, é aí que é pior ainda, porque o pai pensa assim, caraca, tá todo mundo me olhando. E agora? Eu vou na raiva, igual eu já tenho esse gatilho que é padrão, que é forte, ou não? Mas tá todo mundo assim, aparece que a galera fica até assim, vai, tipo, né? Vou esperar o que esse pai vai fazer. Vai fazer o quê? Tipo assim, não, vamos ver. Ah lá, é mole, né? Ah lá, não vai fazer nada, não? Então deixa eu te contar uma história, Carol, já que você falou isso, que eu adorei. Claro. Adorei, porque a plateia é um negócio impressionante mesmo, que acaba com o nosso equilíbrio, acaba com todas as conquistas, gente. Acaba com toda a nossa programação. Gente, quando a conquista e quando a plateia é a sua mãe, o seu pai. Ou sua no jantar da família, né? Ai, gente, toda minha iluminação apaga. Enfim. Aí você fala assim, peraí, deixa eu ler meu Instagram um pouquinho, deixa eu ir ali no meu Instagram dar uma lida. Né? Aqui, deixa eu assistir a Minatel. Aqui, deixa eu botar um vídeo meu. Mas não se engane não, que realmente quem mais precisa ouvir tudo que eu falo, certamente sou eu. O universo não faria isso. O universo não me colocaria falando e repetindo isso tantas vezes se eu não precisasse. Né? Foi exatamente. Ô, Carol, falando em plateia, na PNL, eu escutei minha professora Luísa Lopes contando uma história. Que foi a seguinte. Na aula que eu fiz sobre reenquadramento, tá? Eu lembro exatamente, tá? A programação neurolinguística me ensinou uma história que é dos dois garotinhos e o pai no metrô. Você conhece? Não, acho que não. Conta aí, eu sou meio Dory. Adoro. Dois garotos e o pai no metrô. E o pai entrou, achou um lugar para se sentar, recostou a cabeça assim, sabe? Cansado, ficou ali. E dois meninos, tá? Desesperados, causando no metrô. Um brigava daqui, outro brigava de lá, empurrava, encostava nas pessoas. Aí começaram a jogar um papelzinho em cima das pessoas. Aí o outro pegava, aí jogava de volta. Aí hora brincava, hora brigavam. E as pessoas começaram a se incomodar. Puxa, bateu em mim. Puxa, bateu de novo. Ei, tá incomodando, tá atrapalhando. E olhavam pro pai, o pai assim. Essa criança tem pai não, né? Carol. O pessoal não deixa baixo. O pessoal começou a se incomodar. Primeiro começou a fazer uns comentários. Qual você fez aí? Essa criança tem pai? Não! Não tem ninguém com essas crianças? Para ver se o homem acordava, né? Acordava nos dois sentidos. E o homem lá, né? E os meninos causando, os meninos causando. Um devia ter uns 8, 9, o outro uns 7 ou 6, assim. Entre 6 e 9 os dois, né? E causando. E batia no jornal do outro que tava lendo, e incomodava, e gritava, e jogava bolinha, e pegava o pé da pessoa, e incomodava, ia pra frente, ia pra trás, e causando. E o pai lá, ó. De boas. E o povo se incomodando. Chegou uma hora que alguém não aguentou, bateu assim na cabeça do pai,
O homem abriu os olhos, olhou, falou, você não tá vendo, não? O que os seus meninos estão fazendo? Estão causando aí. Ó, dá um jeito esses meninos. Aí, ó, Carol, o homem que fez assim, olhou assustado, falou, ai, a senhora me desculpa, eu cheguei até a apagar aqui, sabe o que aconteceu? Nós estamos voltando do velório do enterro da mãe deles, acho que eles não estão sabendo bem lidar com essa situação, nem eu. Putz, grilo. Nó. Ficou todo mundo Oi? assim... Continua, começaram até a fazer guerrinha com os meninos. Deixa os meninos brincar, gente! Deixa os meninos, gente! Vamos brincar com os meninos junto! Aqui, joga a bolinha pra mim, vem cá! Sabe? Então, quando que eu escutei isso? Na aula de reenquadramento. O que a PNL me ensinou? A PNL me ensinou que toda vez que a gente está fazendo um julgamento, a gente só está vendo aqui. Existem coisas aqui fora dessa moldura que eu tô vendo, sabe? Coisas que aconteceram antes. Seu mapa, né, Isa? Coisas que aconteceram antes, isso, coisas que aconteceram antes, coisas que vão acontecer depois, né? E que estão longe do meu alcance. E que se ao invés de eu julgar, brigar, reclamar, eu primeiro começar a ampliar, fazer perguntas, querer saber mais, querer entender, querer fazer uma conexão, a empatia, né? Querer, aí eu mudo tudo, inclusive a minha percepção. E talvez aquilo que eu estava querendo que fizesse, que era o pai fazer, eu já nem quero mais, sabe? Então, diante de plateia, se a gente for a plateia, a gente pensar nisso. Se a gente estiver no lugar do pai, né? Aí a gente vê quais são as possibilidades de sair da plateia, sabe? De sair da plateia. Então, deu uma confusão ali com a criança e tal... Sai da plateia, vai pro banheiro, pega no colo, vai, puxa para outro canto, né? Ou então, né, se precisar, até alguns ajustes sociais são importantes, sabe, Carol? Eu também acho que a gente não tem que, igual doido, ignorar completamente as outras pessoas, não, sabe? Então, às vezes, eu falo pro meu filho pedir desculpas, porque isso é o social, é o que se espera. Sim. Então, eu atendo também, né, dentro de um possível, a demanda, sabe? Ou às vezes, com o nível de consciência que eu tenho hoje, se eu sou o pai do metrô, mas na hora eu já começo a puxar conversa com quem tá perto para escutar. Menina, isso tá impossível, acabar de voltar do velório da mãe. Pronto. Já não dava nem tempo de todo mundo pensar tudo aquilo. Com o nível de consciência que eu tenho hoje, é o que eu tenho feito. Às vezes, por exemplo, meu filho sai, quando era menor, abotoava uma camiseta ao contrário, assim, tal, né? E aí eu falava pra ele, olha no espelho, filho, tá certo isso? Ele olhava e falava, tá ótimo. Não percebeu que estava errado, com 4 anos, às vezes, sabe? E aí eu falava, não sou eu que vou ficar apontando erro, se ele não viu ainda, né? Mas antes eu tinha vergonha, como é que eu vou sair com o menino assim? Aí a minha outra professora, lá de Montessori, falou assim... A perfeição, né? Aí você fala pro outro assim, tá vendo? Ele já sabe se trocar sozinho. Aí a pessoa olha, vê que tá ao contrário, dá uma risadinha e acabou. Acabou o problema. Entende? Então, às vezes, a gente cria umas situações na nossa cabeça que são problemas muito maiores do que, na verdade, existem. Os problemas, na verdade, é o medo do julgamento do outro sobre a minha forma de educar, sobre a minha maternidade. É a defesa em relação à não aceitação do outro. Aí eu tenho que parar para pensar, por que eu tô tão pobre assim que eu tô precisando tanto da aceitação do outro? Ou por que eu tô tão raivosa assim que eu tô precisando tanto enfrentar e me opor ao que o outro pensa? Porque nenhum extremo é interessante, né? Então, se eu conseguir estar aqui, lidar com o julgamento do outro, tentar dar uma aqui, ok com ele, mas também não me deixar afetar tanto por isso. E aí a gente vai levando com muito mais tranquilidade o processo, né? Mas tem muita coisa para pensar na plateia. E por que o outro me incomoda tanto, né? É o espelho, né? Então, a gente tá só sendo reflexo. E é isso que você falou de a gente, sobre o, né? A gente tá assim... Vamos falar um pouquinho de mapa, né? Que é o mapa, que na PNL a gente chama que é o mapa, tem uma pressuposição que mapa não é território. Então, o meu mapa é diferente do mapa da Isa. O que para Isa é a realidade dela, a minha realidade é outra. O que é para mim é aceitável na educação dos meus filhos, talvez para Isa é um absurdo e vice-versa. Entende? Então, a gente tem que aprender a respeitar o mapa do outro, né? Entender que a minha realidade não é a realidade do mundo. A minha realidade é a realidade da Carol. E não é a realidade do mundo. Todo mundo precisa pensar igual a mim, todo mundo precisa educar igual a mim. É claro que tem
tem coisas que são consenso, né? Assim, que tem estudos, coisas que a gente precisa evoluir. Mas a gente precisa ter esse cuidado, né? Para entrar no mapa da criança. Ah, tá. O meu mapa é o mesmo do meu filho. Então, como que eu vou fazer? Eu preciso conhecer o mapa dele para eu conseguir entrar no mapa dele, né? Criar esse rapport, para eu criar estratégias para entrar no mapa dele. E por isso também que quando você vai estudar a PNL de uma forma profunda, você não vai encontrar na PNL certo e errado. Ah, isso é certo. Ah, isso é errado. Ah, isso é certo. Ah, isso é errado. A gente tem resultados, né? Você vai trabalhar com resultado, meu amigo, porque é certo para você. É isso que você queria? Então tá certo. Aí quem sou eu para dizer que não tá certo? Pode não estar certo para mim. Mas se você conseguiu o resultado que você queria, é o certo para você. O que eu vou fazer? Né? Então a PNL, ela não vem com essa ideia de certo e errado, de pode e não pode, né? Não, a PNL vem trazer o que é que você quer, qual resultado você quer, o que é certo para você, o que é bom para você, o que te deixa bem, feliz e faz você ter resultado com todo mundo que você convive. Então isso é certo para você. Então, ok, bora atrás desse resultado, né? E aí é para cada um. Cada um tem uma história, cada um tem uma faixa etária, cada um tem uma compreensão. Aproveitando o ensejo, eu tive um questionamento ontem, eu acho, de uma pessoa querida sobre o Winnicott. E ela falou assim, nossa, Isa, eu estava estudando o Winnicott. O Winnicott é um pesquisador famoso, né? Também pedagogo, psicólogo, não sei, mas famoso da área da educação, que eu já li bastante sobre ele, não lembro mais o que ele é, mas falando sobre limites, né? E ela, assim, ele fala um monte de coisa ao contrário que você, o Winnicott que tá gagá, ou você que tá... Bonitinha, ela falou de um jeito muito engraçado, assim, ela escreveu. E aí, é isso que é interessante. Dentro dessa coisa que a Carol tá colocando, que é um pressuposto da PNL, o mapa não é o território, é muito legal. Por quê? O mapa do Winnicott foi no tempo que ele viveu, com as crianças que ele viveu, né? Com a experiência, com as pesquisas que ele fez. E aí a Isa vem depois, doida, e quer falar limite sob um outro olhar. E às vezes, no olhar que ele teve, até concordo com o limite dele. Entende? Na época dele, né? O contexto, a época. Sabe outro cara que é muito interessante, falecido, mas que eu já tive o prazer de palestrar no mesmo evento que ele, foi uma honra, Issam Tiba. Issam Tiba, maravilhoso. Foi mesmo, eu fui step, menina. Faltou um palestrante, me chamaram, eu fui. Ué. Tiba, adorei. Viu como é que a gente é chique? Viu como que o universo trabalha, né? Ai, amiga, isso, né? O negócio foi que muita coisa que o Issam Tiba coloca, a forma dele colocar, expressam o quê? A faixa etária dele, a experiência dele, a origem, né, nipônica, a origem japonesa dele, tá? Que já né? E tem um monte de coisas que fazem sentido para ele e que algumas coisas fazem sentido com menos intensidade para mim, mas que também fazem sentido para mim, sabe? Então eu acho que a gente às vezes, por querer achar quem tem razão, quem tá certo, a gente às vezes perde coisas preciosas. Preciosas. Eu consigo olhar para Super Nani e concordar com um monte de coisa. E consigo não concordar com outras. E tá tudo Senão bem, vira uma briga né? de ego, né? Não é porque eu falo sobre, fiz uma pós em parentalidade, educação positiva, a Isa é Montessori e PNL, e não sei lá, sabe? A gente não precisa concordar em tudo, mas a gente tem o mesmo caminho. Talvez a gente está buscando o mesmo resultado, vamos dizer assim, né? Mesmo que de formas diferentes. Apesar de que eu concordo com praticamente tudo que você fala. Mas... Por exemplo, ó, quando você pega, por exemplo, Super Nani, né? A Super Nani tem um embasamento bastante no condicionamento neuroassociativo. Então, ela condiciona muitas vezes as crianças a terem os comportamentos esperados. Mas quando você vem para a disciplina positiva, para Montessori, para a criação com apego, gente, a gente não abandona o condicionamento. Tem bastante condicionamento aqui também. Tem regras, claro que tem. Só que, não regras, condicionamento. Condicionamento. Regras tem os dois mesmo, absolutamente. Mas condicionamento mesmo. Só que de uma maneira diferente, mas muito mais democrático, eu diria. Mas também tem condicionamento, entende? Então, esse é o ponto. E aí a gente não precisa, simplesmente porque a gente não gosta, porque a gente não concorda, jogar ela inteira fora.
Sabe? Tem umas coisas dela que é boa. E outra, entender o mapa dela. Em que contexto, em que geração, em que circunstâncias, sabe? Entender, porque senão a gente está aqui fazendo a educação positiva, a gente está falando de abordagem positiva, a gente está falando de recursos nobres da programação neurolinguística, da empatia, a gente está falando de recursos nobres da comunicação não violenta, mas Super Nani não! Entende? Tipo... Aí a gente joga tudo fora pra falar mal da outra pessoa. Entende? É aquele negócio, né? O que for falado, o que não serviu pra você aqui, põe ali no mosaico, fica com o mosaico ali. E aí... talvez vai fazer sentido daqui 10 dias, daqui 1 ano, ou amanhã, né? A gente não sabe. Ou nunca. Eu ouvi o mosaico com o Paulo Vieira. É. O mosaico, muito bom. É. Sabe uma outra coisa? Por exemplo, aí alguém falou, Super Nani me lembra cantinho. Cantinho. Se você, em vez de fazer cantinho do castigo, fizer o cantinho da calma, é o mesmo cantinho. Só muda o modo de utilizar. E aí muda tudo. Mas no fundo, tem alguma coisa que tem conexão. Entende? Então, às vezes, as diferenças são muito mais sutis do que a gente pensa. Agora, eu tô falando... mas eu vejo uma diferença bem, assim, né? Na minha visão é bem grande, porque o cantinho da Super Nani, do pensamento, é assim, você obriga a criança a ir pra lá, né? O cantinho da pausa na disciplina positiva você oferece, e é um lugar lúdico pra criança, né? Abordagens completamente distintas, completamente. Sabe? Eu tô só trazendo uma pimenta aqui, tipo pra... de dizer... nós vamos ter que fazer outra live. É só pra dizer, cuidado. Até cuidado com o jeito que a gente fala mal daquilo que a gente não concorda. É isso que eu tô dizendo. E eu não concordo com um monte de coisa da Super Nani. Aliás, eu mais não concordo do que concordo. Mas cuidado com o jeito que a gente fala disso. Sabe? Gente, porque eu adorava ver Super Nani quando eu era adolescente. Eu falava, caraca, essa mulher, ela é os bichos. E aí quando você começa a estudar, quando você traz quando você tem filho, aí você fala, educar o filho dos outros é muito fácil. Realmente, né? Dos outros é mais fácil. Não sei. Não sei. É doideira. Mas é isso aí. Então, já faltam 5 minutos para acabar. Eu não tô nem acreditando, assim, foi muito rápido. Muito rápido. Bom, pelo menos aqui o Instagram não me avisou, mas eu acho que eu preciso pausar, porque senão eu não consigo gravar a live, né? Tem um negócio assim que eu não entendo ainda. Mas eu queria muito te agradecer, tá? Você tá aqui com a gente, você ter trazido esse tema, né? Ainda mais na sua semana aí da PNL. Quem não tá ainda fazendo o workshop da Isa, corre lá, porque tá muito legal essa questão da PNL, com educação também. E te agradecer muito por estar aqui comigo. E já vou deixar um convite, vamos embora falar mais, porque a gente fala pra caramba, você fala pra caramba, eu falo... não dá tempo de falar. Muito bom, tudo Carol. Que a gente quer. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho mais de PNL. Né? Eu sou uma apaixonada, uma pessoa que vive isso aí desde que conheceu e que mudou a vida com isso, em um monte de coisa. Por isso que eu fiz o workshop com esse nome, né? A vida antes e depois da PNL. Então eu conto um pouco sobre isso. E vou contando algumas transformações, né, que eu fiz, não só na educação da minha criança, né? Então, como eu fiz a perda de peso, emagreci 17 quilos, como eu fiz a mudança no sono, que eu era notívaga, acordava meio-dia, agora acordo 5 da manhã, todo dia feliz, nunca imaginei na minha vida, né? Como eu fiz mudança nos relacionamentos, eu tinha alguns desafios grandes na vida, né? Com pai, com sogra, com gente que eu amo de paixão e eu não conseguia funcionar bem com essas pessoas. E então eu vou contando algumas coisas nesse sentido, sabe? E vale muito a pena. Então fica o convite. Quem não se inscreveu ainda, vai lá se inscrever. É gratuito, é online, o link tá na minha bio, ou aí no bit.ly/Minatel, né? E a gente se encontra lá. Tem muita coisa boa para nós. E eu queria terminar com essa frase da PNL, uma pressuposição também que é para os pais aí pensarem, né? Se você continuar a fazer as coisas exatamente como sempre faz, continuará tendo os mesmos resultados. Ou seja, se não está funcionando, bora mudar esse caminho, bora estudar para ser pai e mãe, né, Isa? A frase famosa aí da Isa. Porque se você não buscar estratégias e recursos, não vai mudar, vai continuar igual, você vai continuar reclamando, seu filho vai continuar dando trabalho,
enfim, os resultados vão ser os mesmos, né? É isso. Amanhã tem aula Bora 2, estudar. então inscrevam-se. Muito bom. Então tá bom. Carol, valeu. Obrigada, viu? Obrigada. Um beijo grande. Obrigada a todo você. mundo também que assistiu. Beijo. Valeu, gente. Obrigada, pessoal, que tá aqui. Vai ficar salva a live no meu, não sei se é ao vivo, agora eu vi que o Instagram mudou uma coisa, tá entrando no feed, né? Tá entrando no feed então do IGTV. Então vai ficar salvo lá no IGTV. Então quem não conseguir, envia, né, essa live para as pessoas poderem ouvir um pouquinho sobre esse assunto que é tão, assim, também transformou muito a minha vida, né? E eu acho que pode ajudar todo mundo. Obrigada mais uma vez. Tchau, Beijão. tchau, Isa. Beijo. Valeu. Até. Tchau, tchau.